Há dois tipos de pessoas: aquelas que entregam-se ao desespero diante dos sofrimentos mais superficiais e aquelas que, mesmo em situações de profunda dor, são capazes de crescer, florescer e frutificar bela, única e singularmente. Ouça este belíssimo relato feito por Tom Schmidt a John Ortberg, autor do livro The Life You've Always Wanted. A casa de convalescença administrada pelo Estado não é um lugar agradável. É grande, tem pouca equipe e está repleto de pessoas senis, desamparadas e solitárias que estão esperando para morrer. Nos dias mais claros, parece escuro por dentro e cheira a doença e urina suja. Fui lá 1 ou 2 vezes por semana durante 4 anos, mas nunca quis ir. E sempre saía com uma sensação de alívio. Não é um tipo de lugar com o qual nos acostumamos. Nesse dia em particular, eu estava andando em um corredor que não havia visitado antes, procurando por alguém que tivesse animado o suficiente para receber uma flor e algumas palavras de incentivo. Esse corredor parecia conter alguns dos piores casos, amarrados em carrinhos ou cadeiras de rodas e parecendo completamente desamparados. Quando aproximei-me do final do corredor, vi uma mulher idosa presa em uma cadeira de rodas. Seu rosto era um horror absoluto. O olhar vazio e as pupilas brancas de seus olhos diziam que ela era cega. O grande aparelho auditivo em seu ouvido me disse que ela era quase surda. Um lado de seu rosto estava sendo comido pelo câncer. Uma ferida descolorida e escorrendo cobria parte de uma bochecha e empurrava seu nariz para um lado. Deixava cair um olho e distorcia sua mandíbula de modo que o que deveria ser o canto da boca era o fundo da boca. Como consequência, ela babava constantemente. Mais tarde fui informado de que, quando novas enfermeiras chegavam, os supervisores as mandavam alimentar essa mulher, pensando que se elas conseguissem suportar essa visão, poderiam suportar qualquer coisa. Mais tarde fiquei sabendo que essa mulher tinha 89 anos e estava ali, acamada, cega, quase surda e sozinha há 25 anos. Essa era Mabel. Não sei por que falei com ela. Ela parecia menos propensa a responder do que outras pessoas que vi naquele corredor. Mas coloquei uma flor em sua mão e disse: "Aqui está uma flor para você. Feliz Dia das Mães." Ela segurou a flor em seu rosto, tentou cheirá-la e então falou. E para minha surpresa, suas palavras, embora um pouco distorcidas por causa de sua deformidade, foram obviamente produzidas por uma mente clara. Ela disse: "Obrigada, é linda, mas posso dar para outra pessoa? Eu não consigo ver, sabe? Sou cega." Eu disse claro e a empurrei em sua cadeira pelo corredor até um lugar onde achei que poderia encontrar alguns pacientes alerta. Encontrei um e parei a cadeira. Mabel estendeu a flor e disse: "Aqui, isto é de Jesus." Foi quando comecei a perceber que ela não era uma pessoa comum. Mais tarde, levei-a de volta ao quarto e fiquei sabendo mais sobre sua história. Ela havia crescido em uma pequena fazenda que administrava apenas com a mãe até a morte desta. Depois administrou a fazenda sozinha até 1950, quando sua cegueira e doença levaram-na para a casa de convalescença. Durante 25 anos, ela ficou cada vez mais fraca e doente, com constantes dores de cabeça, dores nas costas e no estômago. E depois com câncer. Seus 3 colegas de quarto eram todos vegetais humanos que gritavam ocasionalmente, mas nunca falavam. Muitas vezes sujavam as roupas de cama e, como o hospital não tinha pessoal suficiente, especialmente aos domingos,
Quando eu costumava visitá-la, o mau cheiro era muitas vezes insuportável. Mabel e eu nos tornamos amigos nas semanas seguintes. E eu a visitava 1 ou 2 vezes por semana nos 3 anos seguintes. Suas primeiras palavras eram geralmente uma oferta de doces de uma caixa de lenços perto de sua cama. Alguns dias eu lia para ela a Bíblia e, quando eu fazia uma pausa, ela continuava a recitar a passagem de memória. Em outros dias, eu pegava um livro de hinos e cantava com ela, e ela sabia a letra de todas as músicas antigas. Para Mabel, esses não eram apenas exercícios de memória. Muitas vezes ela parava no meio do hino e fazia um breve comentário sobre a letra que considerava particularmente relevante para a sua própria situação. Nunca a ouvi falar de solidão ou dor, exceto na dificuldade que enfrentava em certas linhas de determinados hinos. Não demorou muitas semanas para que eu passasse da sensação de que estava sendo útil para uma sensação de admiração. E eu ia até ela com uma caneta e papel para anotar as coisas que ela dizia. Durante uma semana agitada de exames finais, fiquei frustrado porque minha mente parecia estar sendo puxada em 10 direções ao mesmo tempo com todas as coisas em que eu tinha que pensar. A pergunta que me ocorreu foi: no que será que Mabel pensa? Hora após hora, dia após dia, semana após semana, sem nem mesmo saber se é dia ou noite. Então fui até ela e perguntei: Mabel, em que você pensa quando está deitada aqui? E ela disse: penso em meu Jesus. Sentei-me ali e pensei por um momento sobre a dificuldade para mim de pensar em Jesus por até 5 minutos e perguntei: o que você pensa sobre Jesus? Ela respondeu lenta e deliberadamente enquanto eu escrevia: eu penso em como ele tem sido bom para mim. Ele tem sido muito bom para mim em toda a minha vida, sabe? Sou do tipo que está satisfeito na maioria das vezes. Muitas pessoas não se importam muito com o que eu penso. Muitas pessoas pensariam que eu sou um pouco antiquada, mas eu não me importo. Prefiro ter Jesus. Ele é tudo no mundo para mim. E então Mabel começou a cantar um antigo hino. Jesus é todo mundo para mim. Minha vida, minha alegria, meu tudo. Ele é minha força no dia a dia. Sem ele, eu cairia. Quando estou triste, vou a ele. Nenhum outro pode me alegrar tanto. Quando estou triste, ele me alegra. Ele é meu amigo. Isso não é ficção. Por incrível que pareça, o ser humano realmente viveu assim. Eu sei, eu a conheci. Como ela pôde fazer isso? Os segundos passavam e os minutos se arrastavam. Assim como os dias, as semanas, os meses e os anos de dor sem companhia humana e sem uma explicação de por que tudo aquilo estava acontecendo. E ela ficava deitada e cantava hinos. Como ela conseguia fazer isso? A resposta, creio eu, é que Mabel tinha algo que você e eu não temos muito. Ela tinha poder. Deitada naquela cama, sem poder mover-se, sem poder ver, sem poder ouvir, sem poder falar com ninguém. Ela tinha um poder incrível. Se há alguém que explica Mabel com precisão, é Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos de concentração nazista. Ele diria: quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Mabel não via, não ouvia direito, não andava, não tinha beleza, conforto, prazer, saúde, companhia humana constante, autonomia, nem dignidade física. Há 25 anos estava deitada em uma cama, esquecida, esperando a morte. Ela não podia sair dali, não podia melhorar sua condição, evitar a dor,
nem sequer interagir normalmente. Então restava-lhe apenas uma coisa: sua atitude interior. Mabel perdeu tudo, menos o essencial. Apesar das circunstâncias, ela estava satisfeita. Ela não se tornou cínica, não se tornou amarga, não se tornou ressentida. Isso é sinal de algo extremamente raro. Uma estrutura interior muito bem ordenada e orientada para o bem. Mabel é um belo exemplo de um amor que não depende das circunstâncias e da dignidade, que suporta um peso inacreditável sem se corromper. Com sua atitude, Mabel desmonta uma ideia moderna muito comum, a de que o sentido da vida depende das condições da vida, das oportunidades, da cor da pele, da idade, da família, etc. Mabel mostra o exato oposto. O sentido da vida depende de onde você coloca o seu coração, mesmo quando todo o resto é tirado. Se o sentido da vida dependesse das circunstâncias, Mabel já teria perdido tudo. Se dependesse de felicidade, prazer ou realização pessoal, haveria absolutamente nada ali. E então ela cantou, sem ver, sem sair da cama, sem ter qualquer alívio real. Ela cantou. Mabel perdeu tudo, menos o essencial. Mabel não tinha coisa alguma, e ainda assim tinha uma coisa que quase ninguém tem hoje. Um motivo para viver, mesmo sem motivo algum. Se o sentido dependesse de conforto, saúde, liberdade, dinheiro, beleza, juventude, companhia, Mabel estaria condenada ao desespero, mas ela não fazia essa aposta. E aqui voltamos a Viktor Frankl. Quando tudo nos é tirado, ainda resta a liberdade de dar um sentido ao que acontece. Mabel não perguntava por que isso está acontecendo comigo. Ela perguntava, como viverei isso? A maioria das pessoas, em dor prolongada, se fecha no ressentimento, na amargura ou na autopiedade. Mabel fez o oposto. Ela usou o sofrimento como um espaço de relação com Deus. Talvez você pergunte como ela aguentava hora após hora, dia após dia naquela mesma situação. Mabel aguentava porque ela não estava vazia. Ela sabia a Bíblia de cor, lembrava hinos, recitava textos, meditava, refletia. O sofrimento torna-se insuportável quando encontra o vazio. Mabel não tinha distrações, mas tinha conteúdo interior. Este relato da vida de Mabel está presente no meu livro digital intitulado Lições do Campo de Concentração. O que aprendi com Viktor Frankl em O Homem em Busca de Sentido e um pouco mais. O link está na descrição.